Capítulo 1113, Ambições de Mushuitian. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o Padrim. Terra Santa com o poder de um Lorde Absoluto. Enquanto Mushuitian falava, todos os anciãos presentes ficaram em silêncio. Mesmo que a Ilha Serena se tornasse uma Terra Santa de 9º grau, eles ainda estariam entre as mais fracas Terras Santas. Entre as Terras Santas de 9º grau, as diferenças de força entre elas eram enormes. Por exemplo, uma Terra Santa de pico como o clã ancestral da Fenish poderia exterminar completamente mais de uma dúzia de Terras Santas comuns. E acima do clã ancestral da Fenish existia uma Terra Santa com o poder de um Lorde Absoluto. No sentido mais estrito, uma Terra Santa com o poder de um Lorde Absoluto precisava de uma potência no reino Lorde Absoluto como comandante. Mesmo que não fossem um Lorde Absoluto de um grande mundo, pelo menos precisavam ser alguém com força igual à de um Lorde Absoluto. Mas a verdade era que o nascimento de um Lorde Absoluto era simplesmente muito difícil de acontecer. Houve muitas vezes em que uma seita produziria um Lorde Absoluto, mas outro não apareceria na próxima geração. Por exemplo, o clã do Dragão Ancestral. Mesmo assim, eles eram mais fortes que um Terra Santa de pico comum, mas mal podiam ser considerados uma Terra Santa com o poder de um Lorde Absoluto. Tal influência era simplesmente uma existência lendária. Se uma Terra Santa com o poder de um Lorde Absoluto fosse uma grande capital movimentada de uma vasta nação, então Ilha Serena não passava de uma pequena cidade, simplesmente não havia comparação entre elas. A antecessora da Ilha Serena era uma Terra Santa com o poder de um Lorde Absoluto? Como pode ser possível? Os anciãos presentes não ousaram acreditar nisso. Isso era semelhante a uma pequena família do interior que, de repente, soube que eles eram da família real e também possuíam a linhagem real dentro deles. O que Senhor diz é verdade. Apenas o atual e antigos mestres da ilha conhecem a verdadeira história da Ilha Serena. Xiao Aotian falou subitamente. A Ilha Serena realmente tem uma herança extremamente profunda e formidável. Vocês me temem e me rejeitam porque têm medo de eu tirar seus recursos e sua autoridade. Mas tudo isso está errado. Na verdade, não apenas não vou retirar nada de vocês, mas também lhes trarei riquezas e tesouros ainda mais formidáveis. Se o seu objetivo realmente se resume a tornar-se uma Terra Santa de 9º grau, então só posso dizer que vocês são muito mesquinhos. Aquela que falou foi Mushuitian. No entanto, além de uma minoria de anciãos desenvolvendo excitação a partir de suas palavras, havia ainda mais pessoas que eram totalmente céticas. O ancião supervisor franziu a testa e disse: "A Senhor diz que o antecessor da Ilha Serena era uma Terra Santa com o poder de um Lorde Absoluto, mas, eu acredito que esta Terra Santa com o poder de um Lorde Absoluto já deve ter perecido há muito tempo. Caso contrário, por que nos retiraríamos para este mar desolado vermelho, onde devemos competir com influências de terceira categoria como Montanha da Alma Estilhaçada e o clã do Osso Oculto por recursos? Não importa quão glorioso e magnífico o passado tenha sido, isso ainda é história. A Senhor diz que somos míopes e admitirei que essas palavras são verdadeiras. No entanto, gostaria de fazer uma pergunta. Como a Senhor planeja restaurar a Ilha Serena ao seu esplêndido passado? Na verdade, eu nem consigo imaginar nos tornarmos uma Terra Santa com o poder de um Lorde Absoluto. Se a Ilha Serena se tornasse apenas uma Terra Santa no pico do 9º grau, eu já penso que será um milagre entre os milagres. Eu me pergunto, que plano a Senhor preparou? A pergunta que o ancião supervisor fez foi aquela que todos estavam pensando. Essas pessoas estavam céticas. Mesmo que sua Ilha Serena tivesse a linhagem da família real, aquela família real já havia sido derrubada e essa linhagem não valeria mais nada. Se eles não conseguissem administrar as coisas apropriadamente, então aquela linhagem real poderia até mesmo causar uma calamidade fatal sobre eles. Mushuitian já esperava todas essas dúvidas. Ela gentilmente sorriu e disse: com a base da Ilha Serena, é naturalmente impossível crescer em um curto período de tempo. Mas, se há uma força externa ajudando a Ilha Serena, então tudo fica diferente. Imagine. Se um verdadeiro grande Lorde Absoluto fosse formar sua própria seita, que tipo de influência ele seria capaz de criar? Grande Lorde Absoluto?
Quando esses anciãos ouviram as palavras de Mushuitian, eles subconscientemente se entreolharam. O reino dos deuses tinha um total de 3.000 grandes mundos e, portanto, eles possuíam 3.000 grandes lordes absolutos. Todos os grandes lordes absolutos eram existências que se classificavam no topo dos lordes absolutos. Sua força alcançava proporções inimagináveis. Sua fama, prestígio e força eram verdadeiramente horripilantes. Se eles quisessem criar sua própria seita, então dizer que eles iriam criar uma terra santa comum seria simplesmente um insulto. Formar uma terra santa de pico era algo que eles poderiam fazer se estivessem simplesmente descansando. Somente criar uma terra santa com o poder de um Lorde absoluto corresponderia ao seu status. Embora isso não pudesse ser feito instantaneamente, se alguém gastasse dezenas de milhares de anos e também tivesse o controle de recursos suficientes, fazer tudo isso não seria difícil. Quando uma pessoa crescia à glória, todos com ela também floresceriam. Quando Li Ming estava no continente da queda do céu, depois que ele se tornou o mais alto sob os céus, a ilha da divina Fênix recebeu uma imensa bênção. Mukaniu e Qinshichuan tornaram-se ambas poderosas potências do reino mar divino por causa de Li Ming e também seriam indivíduos notáveis. Entre as potências do reino mar divino, adicionado à enorme quantidade de recursos que Li Ming deixou na ilha da divina Fênix, isso permitiu que a ilha da divina Fênix se tornasse rapidamente uma terra santa. Nos próximos 100 anos, a ilha da divina Fênix pôde até substituir o reino divino Azura e se tornar um dos 4 reinos divinos. Uma seita de 4º grau de repente se tornaria uma terra santa desse modo. Esse tipo de velocidade de crescimento não podia ser comparado a uma seita que estava se desenvolvendo por conta própria. Isso é apenas um grande Lorde absoluto. E se fosse um dos 10 melhores classificados do reino Lorde absoluto? Alguém no nível de pico do reino Lorde absoluto, é difícil para qualquer um comparar-se a eles abaixo de um império. Se tal pessoa criasse sua própria seita, como seria isso? A criação de uma seita exigiria muito tempo e energia. Mas, e se essa pessoa fosse capaz de usar a Ilha Serena como base e desenvolvê-la a uma seita de pico? Vocês são todos anciãos veteranos aqui e alguns de vocês são velhos e não possuem muita energia sobrando. Mesmo assim, vocês ainda podem obter enormes vantagens. Mushuitian disse sem pressa. No entanto, suas palavras calmas fizeram o coração de todos os anciãos presentes bater forte. De fato, se a Ilha Serena fosse capaz de saltar para cima e se tornar uma terra santa com o poder de um Lorde absoluto, então, como os anciãos veteranos, eles seriam capazes de obter benefícios muito maiores. Essa era uma terra santa com o poder de um Lorde absoluto. A carne e a sopa que comiam eram todas de qualidade muito superior às da Ilha Serena. Se a sopa de uma terra santa com o poder de um Lorde absoluto fosse sopa da medula de um dragão, então a carne que a Ilha Serena comia não passava de uma carne de uma besta viciosa de baixo nível. Como elas poderiam ser comparadas? No entanto, embora a situação descrita por Mushuitian fosse tentadora, ainda parecia improvável e impraticável. Permita-me falar honestamente. O que a Senhor diz é o que muitos líderes de seitas dizem quando chegam ao poder. Por exemplo, eles listarão suas metas para os próximos 100 anos, 1000 anos ou até 10.000 anos. Seus passos e planos para o futuro sempre seriam grandiosos e improváveis. Por exemplo, os planos para que a seita duplique em vigor dentro de 1000 anos, se torne uma terra santa no nível intermediário e assim por diante. Mas, na verdade, essas metas sempre são esquecidas com o tempo. Quantos realmente conseguem atingir seus objetivos? A Senhor diz que uma existência como um grande Lorde absoluto, ou até um entre os 10 mais fortes no reino Lorde absoluto, viria realmente nos ajudar a aumentar a força de nossa seita. Se isso acontecesse, nossa seita poderia de fato subir rapidamente em um curto período de tempo. Mas onde encontraríamos tal grande Lorde absoluto? Se realmente houvesse um grande Lorde absoluto, como eles poderiam servir a nós? Outro ancião levantou uma objeção. Quando um líder da seita chegava ao poder, eles costumavam fazer alguns esboços gerais para o futuro, a fim de criar coesão dentro da seita.
Havia alguns líderes que não acreditavam em si mesmos, mas também havia alguns líderes que estavam tão confiantes em suas próprias palavras que até enganavam a si mesmos. Mas no final, eles percebiam que tudo o que diziam eram simplesmente palavras arrogantes. Um grande Lorde Absoluto certamente não nos ajudará. Se quisermos que um grande Lorde Absoluto nos ajude, existe apenas uma única possibilidade e isso é criar o nosso. As palavras de Mushu e Tian solidificaram todos os presentes. Alguns anciãos subconscientemente sentiram suas mandíbulas ficarem bem abertas, suas gargantas e olhos se contorcendo. Como uma influência que não tinha sequer se tornado uma terra santa poderia produzir seu próprio grande Lorde Absoluto? Isso era só uma piada. Mesmo uma terra santa com o poder de um Lorde Absoluto não poderia garantir que eles produziriam um Lorde Absoluto em todas as gerações. Essa assim chamada geração não era uma geração única de pai para filho, mas uma geração medida pela idade de um Lorde Absoluto. Um Lorde Absoluto poderia viver por vários milhões de anos. Antes que o velho Lorde Absoluto morresse, se um novo Lorde Absoluto pudesse nascer, seria a continuação de uma dinastia. Essa era realmente uma questão digna de ser celebrada com alegria e festividades. Em outras palavras, mesmo para uma terra santa com o poder de um Lorde Absoluto que tivesse altas heranças, um ambiente com inúmeros gênios incríveis competindo entre si, recursos infinitos e também a orientação de poderosos anciãos supremos, eles ainda teriam mais do que sorte se um Lorde Absoluto nascesse a cada vários milhões de anos. Isso foi apenas para um Lorde Absoluto comum, não um grande Lorde Absoluto. Muito menos a sua ilha Serena produzindo um Lorde Absoluto, eles já agradeceriam aos céus e à terra se eles pudessem criar um verdadeiro personagem no reino Lorde Sagrado. Por exemplo, usando Ishu e Togibai Mijio como exemplos, embora possam ter sido indivíduos que estavam no topo de todos os outros rivais e heróis de sua geração, as chances de se tornarem Lordes Sagrados ainda eram extremamente escassas. Criar o nosso próprio Lorde Absoluto? Senhor, você não está simplesmente brincando com a gente. Se pudéssemos criar um grande Lorde Absoluto, então por que ainda estaríamos aqui, derramando nosso sangue no reino místico desolado vermelho para procurar recursos no valor de dezenas de bilhões de pedras solares violetas? Então, novamente, olhando por um aspecto mais amplo, mesmo que tivéssemos tais recursos e heranças, não temos uma muda adequada. Assim que um ancião falou isso, seus olhos repentinamente se moveram para Li Ming. Poderia ser, que a Senhor está dizendo. Depois que este ancião falou, o olhar de todos se voltou para Li Ming. Sem dúvida, se esse era realmente o plano de Mushu e Tian, então havia apenas uma única muda que eles poderiam citar. E isso era, Li Ming. Ela queria erguer Li Ming para que ele se tornasse um grande Lorde Absoluto. Li Ming, Senhor, você quer dizer ele? Para os anciãos presentes, era como se estivessem de repente vendo Li Ming pela primeira vez novamente. Eles olharam para ele, avaliando de novo e de novo. O que você acha que é impossível? Eu não acho que é impossível, mas, vários anciãos se entreolharam antes de um deles dizer com certa modéstia, é que as chances não são muito altas. Os 3.000 grandes lordes absolutos do reino dos deuses se acumularam durante um período de milhões e milhões de anos. Pensar nas chances de tal personagem aparecer realmente deixou o coração congelado. Em todo o reino dos deuses, em média, um grande Lorde Absoluto nascerá a cada 1.000 a 2.000 anos. Isso era em todo o reino dos deuses. O infinito e ilimitado reino dos deuses incluía incontáveis seitas, terras santas e numerosas famílias com o poder de um Lorde Absoluto. E além dos 3.000 grandes mundos, havia também todos os inúmeros mundos intermediários e mundos pequenos, assim como mundos ocultos e inúmeros espaços místicos, como aqueles que ascenderam dos incontáveis mundos dos reinos inferiores. Em 1.000 anos, quantas vidas nasceriam? Mesmo usando um septilhão para descrever este número não era o suficiente. Isso já era uma probabilidade que os mortais não podiam mais compreender. E o mais importante, esse número também incluía os descendentes dos grandes lordes absolutos e até mesmo os descendentes dos anciãos supremos do reino Império. Apenas que tipo de conceito era um império?
as chances de seus descendentes se tornarem um grande Lorde Absoluto eram naturalmente muito maiores. Como poderiam meros mortais lutar com eles? Li Ming era poderoso, mas era difícil reunir coragem para dizer com confiança que ele se tornaria um grande Lorde Absoluto no futuro. Neste momento, Bai Shi zombou e disse: entendo, então é isso que está acontecendo. Eu entendo agora. Não é de admirar que a Senhor tenha dito que a vida de Li Ming é incontáveis vezes mais preciosa do que a de Bai Mingyu e a reputação de minha família Bai. Isso acontece porque a Senhor pretende elevar Li Ming ao ponto em que ele se torne um grande Lorde Absoluto e depois fazê-lo apoiar a Ilha Serena, transformando-a em uma terra santa no nível do Lorde Absoluto. Que ideia genial!